Olá a todos e a todas e bem-vindo a mais um episódio da Mão Invisível. O podcast sobre três jovens do Oeste Rural dizem umas coisas sobre o país e o mundo. Cá estamos, mais uma semana, episódio 4. Miguel Gomes, Rodrigo Andrade, como é que estamos? Estamos bem? Estamos bem? Rigíssimos? Sempre rígidos. Muito bem. Isso é que é preciso. Então vamos já iniciar. Tivemos uma semana, a primeira semana depois das eleições, muitas análises, muita conversa sobre os resultados eleitorais. Nós já falámos sobre isso na semana passada, não vamos estar aqui a voltar. Aquele plug para a malta ir ver o episódio passado. Exato, excelente episódio. O nosso melhor episódio, na minha opinião, dos três. Miguel, o que é que tu achas? Foi bastante produtivo, diria. Foi bastante produtivo. Elucidativo. Nesta primeira semana, alguns partidos foram, não sei se foram todos já, recebidos pelo Presidente da República. Acho que sim, não sei se o António Costa com o confinamento foi recebido, mas os restantes foram recebidos pelo Presidente da República e levantaram-se, entretanto, até já alguns temas relevantes. Um deles foi o regresso dos debates quinzenais. Os debates quinzenais era algo que havia na legislatura anterior até determinada altura. Foi começado, não é uma tradição assim tão antiga por acaso, foi algo que foi começado pelo António José Seguro, até, na altura em que estava na oposição ao Passos Coelho. A título de curiosidade, a implementação dos debates quinzenais que está patente na tese de mestrado de doutoramento do António José Seguro em Ciência Política. Muito bem. António José Seguro, líder do PS. Foi ele que propôs na altura. Líder do PS antes do António Costa. E com uma saída em glória do PS que levou uma coça Coitado. nas eleições primárias, mas pronto. Em que basicamente 2 em 2 semanas o Primeiro-Ministro e o Governo vão à Assembleia da República e no fundo é um conceito muito britânico, né? Isto é algo que existe, que é uma tradição britânica no Parlamento Britânico há décadas, se calhar há séculos, que essa é a idade do Parlamento Britânico, em que as clássicas PMQs, as Prime Minister Questions. Isso acabou na legislatura passada, com votos do PSD e do PS. Na altura foi uma proposta avançada até pelo PSD, por Rui Rio, que defendia que os debates quinzenais só serviam para mediatismo político, para fazer espetáculo da política, que não serviu nem avançavam muito e que o governo até perdia, ia lá só perder tempo e só servia para abrir telejornais. Foi uma situação que provocou muita celeuma até dentro do partido, porque em teoria não faz grande sentido a oposição não querer bater no Primeiro-Ministro, no Governo, digamos assim, e agora a Iniciativa Liberal e o Chega chegaram-se à frente a dizer que gostariam de passar, o Rio continua contra, o PSD continua contra, o PS ainda não esclareceu a sua posição, mas é algo que realisticamente pode voltar. Miguel Gomes, o que é que te aparás dizer sobre este tema? Eu acho que o ponto do Rio, apesar de tudo, pode ser um ponto que se pode considerar, que é a política portuguesa é muitas vezes acusada também de espetáculo ou de mediatismo desnecessário e pode-se dizer que isto evita uma dessas questões. O que é que tens a dizer, Miguel Gomes? Pronto, este é um tema que já tinha sido bastante abordado na legislatura anterior, exatamente como tu disseste, porque o Rio foi ele que propôs isto, mesmo dentro do partido nunca foi bem recebido. Eu acho que isto foi uma das medidas que também prejudicou muito o PSD nas eleições. Não foi só isto, mas essa questão de finalizar com esses debates foi visto e foi explorado muito também para apontar o Rui Rio ao vice-primeiro-ministro, ou seja, não fazer uma oposição forte, não estar interessado no escrutínio, e agora com a maioria absoluta ainda é mais estranho ele voltar a não concordar, visto que com uma maioria absoluta cada vez é mais necessário esse escrutínio, essa conversa, e no fundo, ou seja, se isso resulta na Inglaterra, não percebo porque é que a diferença que não resulta aqui. É verdade que se calhar há muitas pessoas que aproveitam para fazer espetáculo e darem o seu golpe de teatro, mas eu não penso que isso seja justificação para terminar, porque a maioria das pessoas que lá estão lá para fazer política, e o que se faz ali naquele momento, ou fazia-se na sua generalidade, era política, era debater assuntos importantes no momento, tentar debatê-los, apresentar ideias diferentes e conseguir ter esse escrutínio sobre o governo e apresentar propostas e podiam ser aprovadas ou não. É muito estranho a posição do PSD, pronto, ele justifica como... Do Rio, não necessariamente do PSD. Do Rio. Ele justifica como não querendo dar hipóteses de espetáculo. É verdade que vai existir, mas acho que não justifica, e é uma generalização que na minha opinião não faz muito sentido justificar o final porque 1 ou 2 ou mesmo que sejam 10
vão para lá para dar espetáculo, pá, eu acho que não se justifica e neste momento acho que é bastante importante esses debates quinzenais voltarem a acontecer, porque a maioria absoluta, cada vez mais, agora mais que nunca, aliás, é necessário esse escrutínio e esse debate de ideias e de justificações, porque é que foram aplicados fundos aqui, porque é que esta medida foi feita, porque é que este decreto-lei é assim, e ter aquele momento em que os portugueses podem perceber realmente o que é que o Primeiro-Ministro e os seus ministros, na generalidade, pensam sobre esse tema e porque é que fizeram isto. Pois, assim, é relevante pensar que também temos 12 deputados do Chega e se havia um argumento contra o espetáculo na legislatura anterior, agora pode-se dizer que esse argumento ainda é mais forte porque temos 12 deputados do Chega e vai haver muito espaço para lá estar para o espetáculo. Rodrigo, achas que esta questão dos debates quinzenais também seria uma forma de combater a extrema-direita, de evitar a explanação de algumas opiniões na Assembleia da República? Pois é, assim, eu acho que, pronto, obviamente que se calhar os deputados do Chega vão aproveitar, pronto, se calhar vão de certeza absoluta, né? Mas pronto, no final do dia eles foram eleitos como qualquer outro deputado que está lá e eu honestamente acredito que isso de não haverem debates quinzenais poderá até dar mais força do Chega, porque podem sempre buscar a clássica cartada da cartelização do sistema político português, que a política está longe da população e que eles são todos uns ladrões e nem sequer vêm à Assembleia da República defender as suas posições e tudo mais. Acho que pode passar muito por aí. E assim, honestamente, eu acho que o que eu quero dizer, basicamente, queria gaguejar um bocadinho, mas quando havia debates quinzenais, quando o António Costa é Primeiro-Ministro, ainda já vai fazer muitos anos, não é? Vai fazer muitos anos, desde a sua coroação. Pronto, ele quando era confrontado por argumentos do Chega, ou na altura do CDS, até na altura da Associação Cristas, eu lembro-me que o António Costa era exímio em contrariá-los e em efetivamente dizer a verdade sobre esses temas. Portanto, eu acho que isso aí, acho que o António Costa e mesmo se calhar os ministros do governo poderão ser eficientes. Agora, eu não percebo é mesmo a posição do Rui Rio, que não faz sentido. Ou seja, o líder da oposição está a negar uma oportunidade de escrutinar o governo e de aparecer na televisão a dizer porque é que são diferentes do governo e porque é que deveriam ser eles a ser governo em vez do PS, e o Rui Rio parece que está agarrado a uma noção de puritanismo dos debates, em que é um espetáculo e é tudo um circo e não sei o quê. Parece que é quase uma ideia utópica de que os debates são uma coisa super civilizada e super puritana, em que mas o Rio algo tem utópico ou uma coisa assim. O Rio tem uma quantidade de opiniões que às vezes são um bocadinho estranhas. Não percebo, não faz sentido. E sendo o líder da oposição, pronto, faz ainda menos sentido. E para além disso, outra coisa que eu acho é o Rui Rio dizer isso é passar um atestado de incompetência a todos os deputados na Assembleia da República, não é? Porque o que ele está a dizer basicamente vocês são deputados, mas vocês nem sequer sabem fazer o vosso trabalho como deve ser, vocês só querem aparecer nos debates quinzenais, mandar uns bitites e fica por aí, ou seja, que deixa-me dizer está a insultar os seus colegas. Deixa-me dizer, muitas vezes é o que acontece lá está no Reino Unido, porque se vocês forem ver as sessões do Parlamento do Reino Unido, aqui é a maior parte, não é a maior parte, mas muitas sessões têm 20, 30, 40 deputados, e depois quando é efetivamente as perguntas ao Primeiro-Ministro, então aquilo está cheio. Sim, exato. É normal, mas isso é normal porque pronto, são sempre esses momentos são os mais mediatizados, não é? Quando o Governo vai ao Parlamento é sempre mais mediatizado. Mas, essa posição do Rui Rio a mim não me faz sentido e eu acho que é mesmo importante que os debates voltem para haver esse escrutínio do Governo, ainda por cima com uma maioria absoluta, como o Miguel estava a dizer, é mais importante ainda. Agora, o que eu acho é, para voltar esses debates quinzenais, acho que estamos numa posição um bocado esquisita. Porquê? O Rui Rio já disse que é contra. Portanto, se esse diploma for à Assembleia da República, vai ser votado contra pelo PSD. E se o PS se abster... Ou dá liberdade de voto. Sim, mas se o PS se abster, não há votos suficientes, e todos os outros partidos votarem a favor, não há votos suficientes para passar o diploma. O que era cómico, era no mínimo cómico vir esse diploma à Assembleia da República para voltar a ver os debates quinzenais, o PSD votar contra e o PS abster-se. Era no mínimo cómico. Mas pronto, porque o que eu li foi que não choca ao PS, entre aspas,
que regresse os debates quinzenais, mas eles têm que votar a favor, não é? É. Agora, se eles se abstiverem e o PSD E no votar fundo, contra, vai ser muito cómico. Pois, isto no fundo vamos ter 4 anos assim, vai ser assim para tudo, vai ser o PS a decidir e as conversas e os diálogos que se têm por aí servem de muito pouco. Claro. Nós podemos falar, podemos discutir as coisas ad eterno, mas, Sim, mas vai ser o PS que vai decidir, mas se o PS e neste pronto. caso não decidir e o PSD votar contra este diploma de voltar aos debates quinzenais, é sem dúvida uma coisa hilariante. Isso é que era mesmo o vice-primeiro-ministro. Vice-primeiro-ministro, ou seja, ainda por cima dá a cara e as costas a toda a gente, ou seja, o PS abstém-se, pronto, não pode ser julgado não querer lá estar porque pronto, não toma essa opinião. E vem o líder da oposição defendê-los. É pá, se calhar é melhor não vir aí. Isto se calhar Vocês perdem muito tempo aqui. Até estamos a facilitar o trabalho. Isto são bem tempo tão longe daqui, tudo demora muito tempo a chegar. Vocês já viram o trânsito em Lisboa? Qual se interessa no que fazer? Aquelas escadas da Assembleia da República dão um trabalho a subir. Não. Ainda por cima com fundos europeus e não sei o que, estejam à vontade. Aproveitem, exatamente. Pá, isto a gente nem se interessa muito por isso. Pá, desde que venha aqui algum ter também. Pá, deixa estar. Pá, isto é incompreensível. Isto para um eleitor qualquer um, não é? Mesmo do PSD, não é injustificável. E dá mais força ainda, não sei o que é que tu achas, mas eu acho que se dá mais força ainda à Iniciativa Liberal e ao Chega como uma verdadeira oposição à direita. Sem dúvida. E ao PS para aquelas pessoas que estão indecidas entre os dois, não é? Portanto, lá está. Vão entre para o original, não é? Não vão para o outro que lá está a fingir que lá está. Isto não faz sentido nenhum. Não percebo. O Rui Rio às vezes, pronto, gosta de ser o bom samaritano e perde completamente. Sendo que não é bom samaritano, é só. O que é que ele está lá a fazer, não é? Eu não percebo. Porque não é uma manobra política, não é? Mas porque a manobra política seria, a lógica é uma manobra quase ideológica. A manobra política seria talvez porque é do género. É moral dele. Ou seja, moral. o PS e o PSD são os únicos dois partidos em Portugal que têm chances legítimas de ser governo e é do género. E o livro daqui eliminamos já. O livro daqui Eliminamos agora já os debates quinzenais para quando nós formos governo não temos que lidar com isso. É o único argumento, mas mesmo assim não faz sentido. Mas mesmo assim não faz sentido. Nunca mais vai ser o PSD levou uma grande coça nestas últimas eleições e se continuar assim frouxo, duvido muito que volte a ser governo, mas é o que eu estava a dizer, parece que o Rui Rio acha que os debates são uma coisa super puritana, tipo algo utópico ou algo do género que tem que ser super preservado. Mas a questão que tu falaste da incompetência aos deputados é a realidade, e mesmo os deles, não é? Que são ainda 70 e poucos, acho que não percebo como é que eles sequer podem votar a favor de uma ideia dessas do Rui Rio, não é? Eles, apesar de serem do PSD, também têm opinião própria. Isso é, se eles quiserem, podem muito bem, olha, vota lá contra tu e a gente vai. Além de que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Além de que é uma das últimas decisões, entre aspas, que ele vai ter no cargo, porque ele vai ser no exatamente, verão. Ele sai no verão. É uma decisão, parecendo não importante. No próximo congresso. Agora vamos ver se pronto, o Rui Rio disse que saía no verão, né? Vamos ver se os partidos que querem apresentar esses diplomas para voltar a existir os debates quinzenais, vamos ver se eles esperam ou não que o Rui Rio saia, que venha uma nova liderança, que eu acredito que seja a favor dos debates quinzenais. Porque vai ser muito popular no PSD ser a favor de tudo o que o Rui Rio é contra. Sim, já é um bocado. Sim, sem dúvida. Já é um bocado assim, exato. Bem, eu queria só falar mais um pontozinho aqui, dentro ainda desta questão, que é, como acho que foi o Miguel que disse, ou o Rodrigo, o PS está, no fundo, está a pensar, ainda não disse o que é que ia fazer, mas está a pensar em voltar atrás naquilo que votou há alguns meses ou há uns anos, não é? Com praticamente com o mesmo líder, com uma bancada parlamentar muito parecida. Agora está a pensar voltar atrás e está a pensar em aprovar. Não sei se por achar que foi uma medida muito pouco popular, porque eu acho que foi, ou se quer tentar começar com esta toada que o Costa já tinha falado de ok, isto é uma maioria absoluta, mas a gente não vai fazer o que quer, vamos pensar um bocadinho nas coisas, vamos vos dar alguns bombons, vamos deixar passar algumas coisinhas. Eu acho que vamos ter, se calhar, algumas coisas assim do PS, em coisas pequenas o PS vai dizer fiquem lá com isso, divirtem-se, para não ficarem para o António Costa não ficar com o carinho de ditador, porque nós sabemos como é que foi, as maiorias absolutas de Portugal têm esse historial de
se tornarem um bocadinho ditatoriais, até controles da mídia e etc. Nós lembramos do Sócrates a despedir a Manela Moura Guedes, o próprio Cavaco Silva também tinha ali uns contornos de Rei Sol, e é possível que esta estratégia do PS, que o PS nesta maioria absoluta tenha uma estratégia ligeiramente diferente, que seja dar assim umas borbas para não parecer que a gente manda e faz o que quer. Rodrigo, achas que vamos ter vamos ter durante a legislatura toda o PS a fazer isto muitas vezes? Por exemplo, o Bloco apresentou um diploma e o PS até o passa numa coisa mais pequena, ou achas que... Assim, eu acho que tudo o que venha do PS desse estilo é só fogo de vista, não é? Porque assim, nós na semana passada estávamos aqui a dizer que pronto, o orçamento do Estado que foi chumbado agora pode ser aprovado tranquilamente, e já têm saído notícias nos últimos dias a dizer que uma série de conquistas do PCP e do Bloco de Esquerda que tinham sido feitas no orçamento do Estado, que o PS vai tirá-las de lá, ou seja, esses bombons esses bombons que supostamente o PS poderia dar já estão a ser um bocado retirados, pelo menos nesta questão do orçamento do Estado, em que já está a desenhar que vai ser uma coisa mais ao centro, porque já não vai ter essas propostas do Bloco e do PCP. Agora, eu acredito que todas essas mudanças que venham serão mudanças de fogo de vista, mudanças de estética, pelo menos é o que eu acho, mas isso aí acho que o PS tem a ganhar a voltar aos debates quinzenais, efetivamente, porque, como tu disseste, Ricardo, foi uma medida muito impopular na altura, incompreensível até, e nisso aí acho que é o mais sensato para o PS reverterem essa medida. Mas era interessante que um dos primeiros diplomas a passar na Assembleia da República fosse o PS e o Chega e a Iniciativa Liberal a votarem todos no mesmo sentido. Porque acho muito difícil o PS, durante a legislatura toda, aprovar alguma coisa trazida pelo Chega só por força de ser do Chega. E pela Iniciativa Liberal também é muito difícil mesmo. Pois, a minha questão é mais um bocado essa. Será que se aparecer aí qualquer coisa, não necessariamente por questões económicas, mas já está uma coisa como esta, quase processual, por exemplo, operacional? Sim, mas olha que eu acho que até isto não é assim uma questão tão pequena, aliás, no impacto da vida das pessoas no dia a dia, claro que é pequeníssimo, isto não tem impacto, mas a nível político acho que pode ter alguma relevância, porque isto, parecendo que não, estes debates quinzenais dão muita imagem, dão muita exposição aos deputados e aos líderes dos partidos. Por exemplo, o Chicão foi muito afetado, parecendo que não, o CDS, ou não ter lá o líder no Parlamento. Não tinha a presença dele lá, não se conseguia manifestar, não tinha exposição, numa altura em que não havia comícios e nem nada, porque não havia Covid. Ou seja, isto parecendo que não, estes debates quinzenais, politicamente, dentro dos partidos e para os militantes e para as pessoas que acompanham, pode ser até bastante relevante isto de existir. Até porque, desculpa, nós já vimos até que nas próprias eleições é tão importante ir buscar votos ao adversário como convencer os teus próprios apoiantes que é importante ir votar, e só teres impacto e teres relevância mesmo mediática é o suficiente para, numas eleições, motivar os teus próprios apoiantes a ir votar. Exatamente, portanto estes debates quinzenais, até para os partidos pequenos, pode ter uma relevância enorme, mostrando o caráter das pessoas, mostrando a atitude dos deputados, as suas opiniões, como é que eles as defendem. Claro que isto não vai ter um impacto super relevante nos eleitores que não acompanham, não é? Mas pode ter assim um impacto dentro do partido. Portanto, não acho que seja assim tão pequeno. Agora, sem dúvida, eu acho que ele vai aprovar isto, ou pelo menos abster-se, porque isto foi uma medida muito impopular e a maioria das pessoas quer que, sendo em maioria absoluta ainda mais, que existe esse escrutínio, por muito pequeno que seja. Mas por acaso eu acredito que o PS, em algumas medidas que consiga, em coisas mais estruturais, consiga votar ao lado dos outros para conseguir provar esse ponto no fim, não é? Daqui a 4 anos poder dizer que efetivamente não foi uma maioria absoluta ditatorial e houve aquele diálogo e aprovámos uma proposta dele e do outro, que nem era assim o que nós concordávamos assim tanto, mas como a ideia não era má, passou porque... E aquilo por acaso até estava bem escrito. Exatamente, ele assim pode dizer, houve diálogo ou não houve? Houve, então pronto. Até aprovámos isto ao lado deles. Exato, portanto eu acredito que possa passar algumas questões, e esta em particular também, por uma jogada estratégica. Claro que as questões de orçamento de Estado e coisas a sério, têm impacto no dia-a-dia das pessoas, duvido muito que alguma vez vá votar ao lado da Iniciativa Liberal
ou mesmo Sim. ao lado do PCP, então acho O governo nem acho tem muito negociado, dificilmente. nem tem negociado com partidos à direita no Orçamento do Estado. Sim, não tem esse E agora hábito, muito porque não... Porque, pronto, naquelas circunstâncias eram impossíveis, agora também acho muito pouco improvável, não é? Portanto, se lá está a maioria absoluta, se antes precisavam negociar com alguém, agora não precisam, portanto acho muito Sim, pouco mas se calhar provável. coisas de costumes, tipo, por exemplo, a legalização das drogas leves. Sim, mas isso não acaba por ser... Sim, não mas ser, eu acho que isso aí já é uma questão até mais estrutural e acho que Sim, tem se impacto na calhar, vida das se calhar pessoas. o exemplo não foi bom. Mas Eu acho que essa questão duvido muito que eles vão votar a favor tanto da direita, da Iniciativa Liberal ou do Bloco. Não, mas Isso eu as acho pessoas, a maioria das pessoas não vai querer isso. Mas eu acho que Os esse eleitores tipo do PS. de... Esse Sim, tipo sim, de sim. Foi um exemplo que foi mal. Não, mas eu acho que esse tipo de medidas que envolvam esse tipo de liberdades individuais não, vai ser muito difícil prever o sentido de voto do PS, porque acho que vai ser separado, porque dentro do PS há pessoas que apoiam, outras pessoas que são contra, portanto vai ser um bocado, pronto, sem disciplina de voto, não dá para prever o sentido de voto tipo, do grupo parlamentar inteiro. Ok. Mas, pronto. Continuando um bocado neste contexto de disciplina de voto, entre aspas, ou do voto dos partidos pelas propostas e não por quem as apresenta, também houve um tema que surgiu à baila, um tema que normalmente é muito pouco falado, que é a questão da mesa da Assembleia da República, o Presidente e os Vice-Presidentes da Assembleia da República. Normalmente não é muito falado. Eu antes do Ferro Rodrigues, não me lembro de quem terá sido o Presidente da Mesa da Assembleia da República, ou seja, é um cargo mesmo tem pouco, apesar de ser a segunda figura do Estado, atrás do Presidente da República, é a segunda figura do Estado, é um cargo que normalmente é pouco mediático e tem pouco mediatismo. No entanto, está no regimento da Assembleia da República que os 4 partidos mais votados é que propõem os vice-presidentes, e os 4 partidos mais votados é o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. E levantou uma questão que, exatamente, portanto, a mesa da Assembleia da República é o órgão que, no fundo, coordena os trabalhos, diz o que é que se vai, que propostas é que vão ser faladas, quem é que fala, quem é que não fala, quanto aos votos, quando é que vamos fazer as votações, isso tudo é uma questão de organizar as reuniões da Assembleia. O Presidente é eleito pelo PS. Os vice-presidentes são sugeridos como eu disse, e normalmente é o presidente que está lá a coordenar os trabalhos, mas não havendo o presidente é que passa para os vice-presidentes. Mas é um cargo, apesar de tudo, representativo, não é? E que tem importância porque está ali a representar, deixa de não só estar a representar o próprio partido, mas está a representar o próprio Estado português. A Iniciativa Liberal, em princípio, dizem que o presidente da mesa da Assembleia da República será Edith Estrela, que era vice-presidente na legislatura passada. Há aí outras questões, porque ela é madrinha do Sócrates. Isso não interessa. eu já ouvi, não interessa mesmo, já vi comentadores já a falarem disso, mas isso não, acho que é uma questão que é secundária, mas pronto, fica a nota. Mas o que tem trazido mais celeuma foi a nomeação do Chega. Foi o Chega ter nomeado o seu vice-presidente, o número 1 pelo Porto, o Diogo Pacheco de Amorim. Para quem não conhece a personagem, nós já falámos sobre ela no episódio passado. Ele é o membro mais velho é o deputado mais velho do Chega. O homem tem pai 70 e tal anos. Capaz de ter 60 e tal. Ele tem uma cara, o homem tem uma cara um bocado abatida. Aquele também os charutos que vão para aqueles pulmões que ajudam depois no envelhecimento. Exato. E o homem é uma personagem controversa porquê? Lá está. Razões familiares. O pai ou o avô, o que era, trabalhava para o Estado Novo. Depois ele tem história política, trabalhar no CDS, foi assessor, isso não interessa, mas a verdade é que depois do 25 de Abril, e corrigem-me se eu estiver enganado, ele fez parte de uma milícia armada, que foi o MDLP, que no fundo era uma milícia de extrema-direita bombista. Contra o 25 de Abril, que cometeu uma quantidade de atentados terroristas, atentados à bomba, rebentou uma quantidade de sedes do PCP, por exemplo, alguns atentados mataram pessoas. E ele não fez parte destes atentados, pelo menos de forma provada, porque se não estava preso, ou tinha sido preso, mas apesar de tudo é que fez parte desta milícia e isto é comprovado. E é um dos ideólogos do Chega, a verdade é essa. Atrás do André Ventura está este homem, Diogo Pacheco de Amorim. Antes até do Chega ter sugerido este nome,
já se tinha falado que o Bloco de Esquerda e o PCP não iriam aprovar nenhum, porque ele é indicado, este nome é indicado pelo Chega, mas tem que ser votado pelos deputados, tem que haver uma maioria dos deputados que aprovam que aquele homem ou que a mulher indicada seja a vice-presidente da mesa da Assembleia da República. O voto é secreto, ou seja, a disciplina de voto aí conta menos, porque Não conta nada. não conta nada, porque as pessoas podem votar contra ou a favor, que não sabe quem votou contra ou a favor, portanto a disciplina de voto aí não interessa e os deputados podem votar à vontade. Mas o Bloco e o PCP, já antes da sugestão do Diogo Pacheco de Amorim, tinham dito que não iriam aprovar nenhum dos deputados do Chega como vice-presidente. O Diogo Pacheco de Amorim, a polémica aumentou um bocadinho mais por causa desta figura controversa. Miguel, tu logo no primeiro episódio falaste de uma atitude que se deveria ter com o Chega, não de assim, escorraçar ou de os tentar calar, mas deixá-los falar à vontade porque eles enterram-se a si próprios, no fundo. O que é que parece e qual é que achas que deveria ser a ação natural dos deputados da Assembleia da República no geral? Há a tradição de das propostas serem aprovadas, ou seja, independentemente de quem é nomeado, ele é aprovado por uma questão de tradição, mas a verdade é que não é obrigatório. Claro. Pronto, neste tema é o seguinte. Pronto, o Chega acabou por eleger este senhor, pronto, Diogo Pacheco de Amorim, não é? Mas antes disso já realmente os partidos diziam que não iam aprovar qualquer um. Pronto. Eu acho que ninguém aqui, se calhar o Rodrigo, sabia como é que eram elegidos os vice-presidentes da Assembleia da República. Pronto, isto era uma questão que nunca foi abordada. Acho que ninguém sabia como é que isto funcionava, ninguém tinha esse interesse. Pronto, era um cargo muito, muito burocrático, pronto, e ninguém tinha grande interesse. E agora foi muito exposto por causa da questão do Chega. Mas isto, sendo nomeações para um cargo, eu acho que o critério devia ser a competência da pessoa, não é? Pronto. Claro. E a partir daí, estar a votar nisto por ser do Chega, ou por ser do Bloco, ou por ser do PCP, não me parece correto. Se esta pessoa realmente tem a competência, não sei. Se as pessoas entenderem que não, devem votar contra, como é óbvio. Agora, o que eu não acho correto, como já tinha abordado aqui, é dizer que não votam por ser sugestão do Chega, porque se isso se eles são a quarta força, a terceira mais votada, têm esse direito. É assim, não me parece correto dizer logo que não é, porque é daquele partido. Acho que isso é pôr um rótulo que não faz muito sentido. Isto devia ser apontado à competência, porque senão, lá está, o madrinha do Sócrates também não podia ser, porque era madrinha do Sócrates. Aliás, nós não nos esquecer de uma coisa, e agora até vem à questão. Este senhor, alegadamente, cometeu crimes de ser terrorista, não é? Ou ataques bombistas, não é? Não sei, eu não é suspeito de ter participado em nenhum atentado, nada, mas fez parte dessa música. E tendo essa conotação, não é recomendado que uma pessoa com essa conotação, seja ela verdadeira ou falsa, mas estando associado, seja exposto a um cargo dessa importância, porque parecendo que não, o presidente é o número 2 e os vices serão o terceiro, o quarto, o quinto. Pronto, o terceiro, quarto e quinto do país, pronto, apesar de não ter essa posição. Mas, por exemplo, o anterior presidente também tinha sido alegadamente associado à Casa Pia, não é? Mas ele foi ilibado. Foi ilibado, exatamente, mas também tinha essa conotação, portanto também se calhar não era uma pessoa que devesse estar lá, não sei. Mas é diferente, ele estava provado que fez parte dessa milícia. Sim, lá está, pronto. Mas também, até para ajudar o teu ponto... Ou seja, o que eu estou a dizer é, este tipo de pessoas nunca deveriam ser sugeridos, na minha opinião, simplesmente porque... Para ser deputado sequer. Pronto, para ser deputado sequer, exatamente, para ser deputado sequer e muito menos com um cargo deste, ou seja, tem esta conotação, não foi provado, é verdade, mas há testemunhas a dizer que eles estiveram lá ou que não importa, não é? Portanto, acho que não é responsável da parte dos partidos eleger este tipo de pessoas. Agora, também não parece que seja responsável votar que não, porque que a pessoa está associada a um partido, isso não me faz sentido. Acho que as pessoas deviam votar com consciência para perceber, esta pessoa é capaz de estar naquele cargo que tem esta importância, sim ou não? Sim, se não. Neste caso, se as pessoas entendem que não, acho muito bem que votem que não. Mas há o argumento que pode ser feito que ninguém do Chega é competente para ter esse cargo. Pronto, mas aí já é outra questão. Mas para isso a justificação tem de ser porque é que a pessoa não é competente. Não é dizer que é do Chega, porque isso acho que não parece correto dizer a pessoa é do Chega não é competente. De certeza que eles serão alguém competente. Não acredito. Em 12 deputados e não sei quantos ações, não há um competente. Acho difícil. Mas pronto, se calhar não há. Pronto, também não buscava se não houvesse.
Mas pá, as pessoas têm de justificar porque é que não é competente. É só malta que não tem escolaridade obrigatória. Eu acho que dizer que é do Chega não é competente, mas é um rótulo pesado, não é? Pronto, isso é assim, se as pessoas arranjarem uma justificação, como neste caso até existe, parece-me que existe, pá, esta pessoa se calhar não é recomendada para este cargo, claramente. Sim. Acho bem que votem contra, ponto final, mas votar só que não porque não gosto do partido ou da cor ou do clube de futebol, aí já não me parece correto. Porque lá está, caímos naquela estratégia que o Chega vai usar de vitimização, mas neste caso eu acho que não vai resultar porque esta pessoa acho que é controversa, se bem que, pronto, o pessoal que vota no Chega também já está à espera desta controvérsia, não acredito que isto seja isento, ou seja, este gajo, não é por acaso que foi ele logo o primeiro nomeado. O André Ventura sabe que era o gajo, que é o gajo mais controverso que ele tem ali. Exatamente, pronto. Ou seja, eu acho que neste caso, se fosse eu também o chumbaria, mas se ele apresentar outro com outras características, não viria porque não. Não sei quais são os candidatos dos outros partidos, penso que a Iniciativa Liberal é o João Coutinho Figueiredo. Como também é uma escolha que me espanta imenso, não entendo muito bem. Talvez a nível pessoal ele veja que já fez o seu papel enquanto deputado e então suba para lá e dê oportunidade a outros, porque ele sente se calhar já fez a sua parte e se sente realizado com isso. Também não sei, não me parece a escolha mais acertada, mas sim, eu para a Iniciativa Liberal eu via mais favoravelmente um gajo como, por exemplo, o Carlos Guimarães Pinto. Mas é uma complicado porque o Carlos Guimarães Pinto é gago, meu. Por isso mesmo, ele é muito menos carismático. É menos carismático. Com o Coutinho Figueiredo não precisava estar lá a debater, ou seja, também me espantou bastante, evitava que ele estivesse a debater na Assembleia da República estando lá como vice-presidente. Mas é assim, tipo, apesar os vice-presidentes continuam a ser deputados na mesma, ou seja, porque aquilo... Quando tu estás na mesa da Assembleia da República, estão três, né? Quando há uma sessão há três. São os presidentes e tem o presidente, o vice e o secretário. Exatamente, tens o vice-presidente e o secretário. Mas quando tu não estás, quando és vice-presidente, mas não estás lá em cima na mesa a presidir aos trabalhos, és um deputado como qualquer um. Portanto, o Coutinho poderá ter menos palco. Mas qual é a regularidade de eles estarem lá? Isso eu não sei. Imagina, eu acho que numa sessão normal, tanto disponíveis, está o presidente, está o primeiro vice-presidente, que há de ser também sugerido pelo PS, e vai estar um secretário, é a minha lógica. E o secretário é eleito por quem? É também pelos partidos, não me engano. E agora, por exemplo, se o presidente não puder, vai o primeiro vice-presidente para presidente, vai o segundo vice-presidente para... o PSD. Será o PSD. O ano passado... Dificilmente. Sim, ou seja, por exemplo, o ano passado... Poucas vezes lá estarão, não é? Sim, por exemplo, o ano passado os vice-presidentes era o Fernando Negrão do PSD, e do PCP era o António Filipe, e do PS era a Edith Estrela, exatamente, e era o Pureza do Bloco de Esquerda. E quando eles não estavam lá em cima a presidir, eles estavam cá em baixo, e lembro-me de ver intervenções de Edith Estrela um bocadinho menos, porque o PS é mais diferente, mas o António Filipe falava muitas vezes, e o Peralta não, o Pureza, por isso... Sim. Mas tira mediatismo na mesma, porque apesar disso estão mais tempo lá em cima. Sim, mas apesar de tudo, ou seja, a mesa não serve só para controlar os trabalhos na altura, a mesa é que decide, por exemplo, naquela semana o que é que vai ser discutido. Sim, exatamente. E é a mesa toda. Ou seja, é preciso pessoas competentes. É a mesa toda. Ou seja, nós podemos ter uma reunião da mesa da Assembleia da República em que tu tens o vice-presidente do Chega e o vice-presidente da Iniciativa Liberal a decidirem, por exemplo, concordarem que tal assunto deve ser votado em tal dia. Sim, mas isso também não depende só da mesa, também depende da Conferência de Líderes parlamentares, exatamente. A Conferência de Líderes é que também... Já estamos a entrar demasiado dentro da burocracia, mas de qualquer forma... Sim, e apesar de tudo é um cargo que representa o... Sim, mas fechando o tema, eu acho que pessoas que estejam ligadas alegadamente casos mediáticos de crimes, não é? Neste caso, nunca deviam ser sugeridos, não é? Ou então, porque me espanta-me imenso, mesmo sendo madrinha do José Sócrates, são pessoas muito polémicas e eu não entendo qual é a ideia estratégica do partido de meter esse tipo de pessoas lá, porque já sabem que vão ser escrutinados fora. Isso parecendo que não. As pessoas no café vão falar sobre isso e vai ser apontado o dedo, porque é que é a madrinha do Sócrates, porque é que é o primo do Costa, porque é que é o gajo que estava nos ataques bombistas, porque é que é o Fernando Medina.
Porquê que são tipo essas pessoas, não é? Não há pessoas isentas que não estejam associadas a escândalos ou a pessoas polémicas, é estranho. Pá, em 230 deputados. Pois, haveria de haver pessoas que não eram madrinhas do O Sócrates. PS elegeu tipo, ou que não eram... no mínimo 117, pelo menos um há de ser... Pois, algum não há de ser familiar, penso eu, também não sei. Às vezes não há ninguém competente no Chega, não sei se não há familiar, alguém que não seja familiar no PS. Aquilo é assim um bocadinho assim. Pronto, mas pronto, eu acho que essas votações têm de ser feitas em consciência e eleger as pessoas que são competentes para esse cargo. Se neste momento entendem que não é, pronto. É a justificação, esta pessoa não tem a competência, está associada a casos que nós não concordamos, seja verdade ou mentira, é o que é, e portanto não vamos passar esta pessoa. Pronto, apresentem outra, acho que é isso que tem de ser feito, ponto final. É mesmo para gozar com o PCP, é que o MDLP rebentou sedes do PCP. Mas isso é o que mais me choca. É assim, eu acho que, como vocês disseram, isto não é inocente, ou seja, o André Ventura já sabia, ou o André Ventura, ou Chega, já sabia que ao propor o Pacheco de Amorim que aquilo nunca iria passar. É que eles olharam qual é que é a pessoa mais polémica que nós temos aqui dos 12 deputados por eleitos. Neste caso até percebo, mas pelo PS eu não percebo porque é que metem esse tipo de pessoas associadas às casas pias e a madrinhas do Sócrates. Eles pensam, quem é que é o mais polémico que eu tenho aqui? Não, mas imagina, mete lá mas esse. o Chega é igual, ou seja, qual é que é o mais polémico? O Pacheco de Amorim, mas o Chega até beneficia com isso, parece que não. Mas o PS o que é que beneficia com pôr esse tipo de pessoa? O próprio Ferro Rodrigues. Mas eu acho que o Pacheco de Amorim é mais flagrante ainda porque, ou seja, imagina, quando um vice-presidente presida à mesa da Assembleia da República, passa a ser o presidente em atuação da mesa da Assembleia da República. E é um escândalo tu teres uma pessoa que ou foi, pelo menos no mínimo foi, assumidamente contra o regime que o pôs nesse lugar de deputado, a presidir ao órgão que ele, na sua essência, é contra. Ou seja, o Pacheco de Amorim, fazendo parte dessas milícias armadas que foram contra o 25 de Abril, vai passar a presidir a uma Câmara que só existe por causa do 25 de Abril. Não faz sentido. É cuspir na cara da democracia e é um insulto. É um insulto para todos os cidadãos. E sobre a questão de qualquer pessoa do Chega. Agora, no limite o cargo pode não ser ocupado, simplesmente. Agora, isso aí... O cargo não precisa de estar ocupado. E nisso aí eu concordo com o Miguel, ou seja, e nem é... É assim, eu acredito que também não me choca se os 12 deputados do Chega que foram eleitos sejam incompetentes. Não me choca. Não me choca. Mas é assim, mas nem é pelas pessoas que são eleitas pelo Chega, é pelos eleitores do Chega. Ou seja, eu sou adepto de algumas medidas de cordão sanitário, a partidos de extrema-direita e direita radical que não sigam as regras do jogo democrático. Mas nós temos que perceber que as pessoas que votaram no Chega são pessoas como qualquer um de nós, ou seja, são pessoas normais, pais, mães que têm filhos, avós, jovens, são pessoas como qualquer outra. E estar assim a demonizar estas pessoas e estes eleitores só porque votaram no Chega e porque votaram no Chega são burros ou pessoas mal formadas ou más pessoas, é um erro fatal, porque essas pessoas, ao serem alienadas da sociedade, vão dar ainda mais força ao Chega e votar cada vez mais no Chega, porque vai ser o único partido que as vai acolher. E dizer que, só porque tu és do Chega, temos que votar contra e estás fora, não é solução. O que nós temos que perceber é, o Chega é um partido que representa muitos dos sentimentos da sociedade que estão não é desalentados, mas que estão desapontados com a política em Portugal e que estão cansados que seja tudo o mesmo ou o que seja. O que nós temos que fazer é fazer perceber efetivamente a essas pessoas que a política resulta, que a política preocupa-se com o problema dessas pessoas e que há partidos legítimos, quer à esquerda, quer à direita, que propõem medidas que efetivamente vão ajudar na vida delas e que não precisamos de votar num partido racista ou xenófobo ou o que quer que seja para que esses ideais sejam respondidos. Agora, eu acho que é irresponsável por parte do Bloco de Esquerda e por parte do PCP dizerem que qualquer pessoa que o Chega proponha vai ser rejeitado. Não é pela qualidade dos quadros do Chega, mesmo por causa dos eleitores, porque é quase dizer aos eleitores que votaram no Chega que, olha, vocês são burros porque votaram em 12 deputados que são uma porcaria. E isso aí é
é desrespeitar os portugueses que, apesar de tudo, quero acreditar que são boas pessoas e que simplesmente optaram por uma escolha política que é o penso rápido, mas pronto, acabaram por ser seduzidos pelo tipo de discurso fácil e simplista do Chega. Muito bem. Terminado este ponto, vamos ao tema que costuma terminar aqui os nossos episódios, que é uma questão mais normalmente política efetiva, de propostas, etc. Esta semana achámos interessante falarmos sobre a semana de 4 dias. A semana de 4 dias é algo que tem sido imensamente falado pelo mundo inteiro, com uma quantidade de testes que também já vou lá. O António Costa, ou o PS, pôs isso no seu programa, de fazer testes a essas soluções. À semana de 4 dias de trabalho. O PS pôs isso no programa. Não é muito claro se é por ideologia, se algum populismo, porque é uma ideia um bocadinho trendy ou não. Mas isso agora tem sido, também foi algo que veio um bocadinho ligeiramente, não tanto, não muito, mas algo à baila na campanha eleitoral. Isso aí pelo mundo fora, já houve alguns testes, já houve bastantes testes. Algo curioso, portanto a ideia da semana de 4 dias tem sido não necessariamente as pessoas trabalharem o mesmo número de... Pode-se olhar de duas formas, as pessoas trabalharem o mesmo número de horas, mas trabalharem só 4 dias em vez de 5. O objetivo é, no fundo, as pessoas terem mais um dia, aquele terceiro dia, para organizar os seus assuntos pessoais e etc. Fazer as voltas que for preciso, ir às compras, ir ao banco, tratar dos seus assuntos pessoais, uma doença qualquer, ir ao médico, etc. E depois terem efetivamente 2 dias de descanso, porque acontece muito, as pessoas têm só aquele fim de semana e o fim de semana vai-se no instante porque tem que ser um dia para tratar das suas coisas e depois é o outro dia para descansar, que um gajo já nem descansa bem porque está pensando no dia a seguir que tem que ir trabalhar. Mas de qualquer forma tem-se falado em semana de 4 dias a trabalhar as mesmas horas, tem-se falado de semana de 4 dias a trabalhar até menos horas, porque o argumento é que as pessoas trabalham de forma mais eficiente e portanto não precisam de trabalhar tantas horas para ter a mesma produtividade. Isto é uma iniciativa que até não tem sido necessariamente, ao contrário das iniciativas laborais historicamente, que têm sido muito de baixo para cima, ou seja, dos trabalhadores. Primeiro, a ilegalização, a ilegalização por exemplo, do trabalho de jovens, do trabalho de menores, depois a luta pelos 6 dias de trabalho, depois a luta pelo fim de semana, a luta pelas 40 horas de trabalho, pelas 35 horas de trabalho, que há muitos países, direito à greve, etc. Isso foram lutas de baixo para cima e, curiosamente, isto tem sido algo mais de cima para baixo. Tem sido muito mais uma luta dos empresários, como uma forma de tentar aumentar a produtividade das empresas, porque a verdade é que as pessoas a maior parte das empresas está no pico da sua produtividade, porque as pessoas não conseguem trabalhar mais horas e não conseguem dar mais, e as empresas têm procurado alguma forma de aumentar a sua produtividade. Foram feitos testes na Islândia agora este verão, com um sucesso retumbante. A Microsoft fez testes em algumas dos seus escritórios, também com imenso sucesso. Satisfação aumentou sempre ou manteve-se igual, a produtividade aumentou sempre ou manteve-se igual. Estes testes têm sido todos dinamizados por uma organização não governamental chamada 4-Day Week Global, que é uma organização não governamental que no fundo coordena estes testes com empresas de vários países, e agora falou-se de implementar estes testes em Portugal. Estes testes normalmente têm sido a trabalhar 4 dias, menos horas, fala-se de 28 horas. Pronto, todos nós sabemos o desastre que foi, entre aspas, a transição para as 35 horas na função pública, os problemas que tivemos durante meses no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, porque não havia enfermeiros para tudo, não havia médicos para tudo. A verdade é que em Portugal esta medida a ser tomada seria algo, primeiro sempre para os funcionários públicos, porque os privados nem sequer têm direito nem sequer neste momento têm a obrigação das 35 horas, ainda têm a das 40, não é? Portanto, ainda nem sequer passamos para as 35 no privado, não iríamos já passar para os 4 dias de trabalho, mas seria algo para implementar no público. Como tu és mais estas áreas da economia e não sei o quê, o que é que te parece esta ideia? O que é que tens a dizer sobre esta questão? É assim, lá está, nestas áreas de economia, e tu falaste bem, as empresas como a Microsoft e outras desse género,
claramente já foi provado que esse tipo de horas ou de dias funciona porque realmente as pessoas conseguem ser mais produtivas. Mas eu aqui neste ponto, nós temos que perceber uma coisa, ou seja, nós temos que perceber que tipo de beneficiários seriam destes 4 dias. Os trabalhadores não são feitos todos de forma igual. Exatamente, primeiro não são todos de forma igual e depois existem trabalhos que têm dinâmicas que a produção não depende só deles, ou seja, por exemplo, um trabalhador de uma fábrica também depende da capacidade de produção de uma máquina, ou seja, se estiver lá 4 dias ou 5 dias é diferente. Sim. E eu aqui contra mim falo, é assim, eu acho que esta capacidade dos 4 dias iria acabar por beneficiar muito mais quem? Classes médias, empresários, pessoas de colarinho branco que trabalham em escritório e aí sim a malta do IT, por exemplo. Do IT, exatamente, os data science, os gestores, os economistas, as pessoas que estão no back office. Agora, quem trabalha na linha da frente, aí o pessoal da produção, e aqui contra mim falo até porque isto é uma questão mais laboral, até vocês estão mais por dentro destas massas, né? Do proletariado. Massas do proletariado, exatamente. Acabariam por beneficiar muito menos disto. Avante camarada. Ou provavelmente zero disto e acabar até por criar se calhar um sentimento de desigualdade ainda maior, na minha opinião. Porquê? Porque iriam ver que iam estar a trabalhar se calhar o mesmo ou mais, porque efetivamente, se tu acabaste de dizer, as empresas estão no seu pico de produção, mas se as fábricas trabalharem 4 dias em vez de 5, elas não vão produzir mais, porque as máquinas não Sim, mas a ideia é, ou seja, as pessoas não fazem todas folga à sexta-feira. Ou seja, as pessoas podem fazer folga à quarta. Sim, mas no entanto, lá está, se não tiveres uma capacidade de produção maior, também industrial, ou seja, mais máquinas, a produção não vai aumentar dessa forma, ou seja, é preciso as horas continuarem lá. Agora, se for garantido que efetivamente as pessoas beneficiam todas disso, eu acho que esse estudo devia ser feito. Agora, só numa questão de, lá está, dos empresários beneficiarem ou só dos funcionários públicos, se calhar pode criar esse sentimento de desigualdade que eu acho que não é benéfico. A Islândia é um caso diferente, primeiro a Islândia é muito diferente de Portugal. Sim, deixa-me só falar sobre este estudo da Islândia. Aquilo foram com 2.500 funcionários. É pouco, mas 2.500 funcionários é 1% da população da Islândia. Pois, exatamente, era isso que eu queria dizer. Ou seja, também é uma população muito mais jovem, tem características completamente diferentes que Portugal não tem. Portanto, eu acho que isto é uma medida que pode vir a ser adotada no futuro, mas tem de ser muito, realmente bem estudada e não acabar a beneficiar sempre os mesmos. E lá está, mais uma vez, contra mim falo, porque neste caso tenho a certeza absoluta que se isto passar, alguma vez, as empresas vão adotar isto, sim, para cargos superiores de gestão, de administração, de IT, que realmente podem ter produtividades maiores e isso vai ser sempre aplaudido, mas eu tenho medo de que isso crie um sentimento de desigualdade na população ainda maior e que possa trazer depois sentimentos adversos que possam levar, por exemplo, a mudanças de votação para partidos extremos, como já falámos aqui. Portanto, eu acho que é preciso ter cuidado com este tema e não levá-lo demasiado ligeiramente, porque eu penso, lá está, tem de chegar a todos. Se não chegar, acho que vai criar um sentimento de desigualdade. Tens alguma tendência específica entre trabalhar as mesmas horas só em 4 dias ou trabalhar menos horas? Tens alguma opinião sobre essa questão? Qual é que é a melhor solução? A ideia que eu tenho dos testes todos é trabalhar menos horas, é trabalhar as 28 horas, mas também há o argumento de trabalhar 10 horas em 4 dias em vez de trabalhar 8 horas em 5. Sim, isso eu acho que acaba por ser pessoa para pessoa, preferem de formas diferentes. Eu não tenho certeza de estudos, eu não acompanho estudos sobre isso, portanto, certeza que existe, certeza que já foi provado. Se calhar no meu caso eu preferia ter mais um dia livre e trabalhar mais horas durante o dia, mas provavelmente as horas seriam menos produtivas, portanto, isso tinha de ser estudado, se calhar, até de empresa para empresa, isso pode variar muito, depende do tipo de trabalho, depende do tipo de organização da empresa, depende do tipo de ambiente, e acho que é uma coisa que tem de ser muito bem estudada antes de ser aplicado, mas não deixa de ser de aplaudir esse tipo de estudo, porque se isso acabar por trazer progresso, eu aplaudo sempre esse tipo de estudos no progresso laboral, seja dos empresários, seja dos trabalhadores. Atenção, não vamos aqui com questões ideológicas. Mas lá está, tem de ser bem estudado e espero que se for para a frente que seja muito bem aplicado a toda a gente. Assim, eu provado percebo o ponto do Gomes, não é? A verdade é que também há profissões que beneficiam mais de uma melhor saúde mental, digamos assim, do funcionário, e no fundo este dia é com esse objetivo, melhorar a saúde mental do trabalhador para depois fazer melhor o seu trabalho, e pode-se fazer o ponto de que é questionável se uma saúde mental, ou seja, um programador é muito mais beneficiado
por estar mais tranquilo e com menos stress do que se calhar um trabalhador numa fábrica. Pois, lá está, não vão beneficiar tanto porque é um trabalho repetitivo, constante, ou seja, não precisam, o psicológico não é o forte desse trabalho, muitas vezes é mais pesado, é mais trabalhar com máquina. Isto só por questões de produtividade claro, e etc. Claro que estar bem psicologicamente há de sempre afetar, mas eu acho que a percentagem que aumenta não vai compensar aos trabalhadores pagarem o mesmo, provavelmente, não é? Porque o salário vai ser o mesmo para estar lá menos horas. Claro. Então eu acho que pode muitas vezes, como tu dizes, no setor privado isso não ser recebido e criar um sentimento de desigualdade que me preocupa. Vamos só então passar aqui para o Rodrigo também poder dar a sua opinião. Por outro lado, do que o Miguel disse, sobre, por exemplo, os trabalhadores fabris, este trabalhador mais proletário, a lógica também pode ser que estes aumentos de produtividade depois voltam a entrar na economia, contratando mais funcionários para que as fábricas trabalhem as mesmas horas, mas que empregam mais gente, porque maior produtividade traduz-se em maiores lucros, que depois podem ser reinvestidos em contratar mais pessoas para contrabalançar as menos horas que a fábrica está a trabalhar, por exemplo. Também há um ponto importante que é Portugal tem um problema crónico de produtividade. Portugal é dos países que trabalha mais horas e tira menos produtividade dessas horas, e poderia ser também algo a pensar nesse sentido, tentar melhorar esta produtividade. O que é que parece este assunto, Rodrigo? É sim, eu acho que este assunto está diretamente relacionado com um tema que é extremamente importante, que é como é que nós vemos o trabalho na sociedade e numa economia, que acaba por ser muito importante, que é nós queremos viver para trabalhar ou trabalhar para viver. E eu acho que o que acontece atualmente em muitos trabalhos, nomeadamente nesses trabalhos mais manuais, de operariado e tudo mais, é que as pessoas literalmente vivem para trabalhar, ou seja, a vida das pessoas gira só totalmente à volta do trabalho, e o fim de semana são 2 dias que passam rapidamente e estão presos num ciclo vicioso em que é trabalhar durante a semana toda e depois ao fim de semana é um descanso rápido, mas o que interessa é que na segunda-feira até a sexta vão ter que estar a trabalhar novamente. E tem que haver esta transição para uma sociedade em que tu tens apenas que trabalhar para conseguires te realizar pessoalmente, ou seja, na minha opinião o trabalho tem que ser visto de uma maneira em que tu idealmente farias o que gostas. Obviamente nunca será possível toda a gente trabalhar no que gosta. Como sua área de preferência. Exatamente, mas idealmente seria esse o caso. E depois, para além de trabalhares no que tu gostas, tu consegues ter os fundos necessários através desse trabalho, através do teu ordenado, para tu conseguires te realizar pessoalmente, quer seja em hobbies ou comprares viagens, fazeres a viagem que tu queres, seres confortável em termos financeiros, conseguires ter filhos. Exatamente, teres filhos, teres uma vida pessoal mais dinâmica, o que tu quiseres. E o trabalho, a mim, tem que ser feito com essa visão e não com a visão contrária, que é tens que trabalhar porque é esse o teu trabalho e esse o teu dever como é esse humano. O teu dever e pronto. Agora é assim, obviamente que todas as mudanças laborais, independentemente daquelas que sejam, têm que ser estudadas e têm que ser aplicadas e têm que ser vistas de setor para setor. Não podemos fazer tábua rasa e aplicar a mesma para todas as vertentes só porque sim, tem que ser estudado, tem que ser vistas as nuances de cada setor para isso resultar. Mas eu acredito que no futuro será cada vez mais, ou seja, será mais fácil implementar as semanas de 4 horas de trabalho. 4 dias de trabalho. De 4 dias de trabalho, 4 semanas de 4 horas de trabalho, que era lindo. Era impecável, não é? Uma horinha à segunda, uma horinha à terça, uma horinha à quarta, uma horinha aqui. Implementar. É chegar, ir à casa de banho, beber café, exatamente. Não, mas eu acho que no futuro vai para lá, ou seja, com a cada vez maior automatização dos trabalhos que atualmente, por exemplo, caixas de supermercados, mesmo trabalhos de operariado mais tradicionais nas fábricas e tudo mais, as coisas estão cada vez mais automatizadas, as máquinas fazem cada vez mais coisas. Já temos supermercados em que nem sequer precisas ter malta nas caixas, que só precisas de pegar no produto e sair, que aquilo processa tudo automaticamente. Ou seja, eu acho que a tendência vai ser cada vez mais para os 4 dias de trabalho, e à medida que essa automatização for consumando-se cada vez mais, vai justificar cada vez mais isso. Agora, essa questão que o Miguel estava a falar é certo, ou seja, aqueles trabalhadores de IT e tudo mais são o que têm mais a lucrar com isso, é certo. Mas também é aquela questão, ou seja, mesmo um trabalhador que trabalha numa fábrica ou numa caixa de supermercado, é assim, é extremamente cansativo
passar 8 horas por dia, sempre a fazer 8 horas por dia, 8 horas por dia, 5 dias por semana, sempre a fazer o mesmo trabalho, a mesma movimentação. É extremamente cansativo, não só fisicamente, mas também psicologicamente, porque não tens estímulo e é aquilo, e estás ali e só queres que aquilo acabe, porque não estás a ser estimulado de uma maneira nem de outra. Então, se for possível fazer esse equilíbrio para esse tipo de trabalho, ou seja, 4 dias de trabalho por semana, contratar mais trabalhadores para que as necessidades esportivas sejam cobertas, a mim não me choca, e eu acho que é isso que tem que ser feito, especialmente nas grandes empresas. Pá, vamos ser sinceros, as grandes empresas como a Microsoft, a Apple e Samsungs e empresas também automóveis, muitas delas só não contratam mais trabalhadores porque não querem, não é? É a triste realidade, e preferem ter esses trabalhadores mais sobrecarregados do que estarem a gastar mais uns milhões ou uns milhares de euros em contratar mais mão de obra de maneira a garantir que os seus trabalhadores estão mais felizes e satisfeitos. Agora, eu espero que o PS traga efetivamente essa medida, que proponha. Duvido que o aconteça, eu acho que era só mais uma medida que era mais só para criar apoio ao partido e tudo mais, mas espero mesmo que essa proposta venha a ser discutida e espero que seja bem acolhida pelos partidos na Assembleia da República. Pois, a opinião dos patrões e etc. não tem sido muito positiva. Claro que não. A Confederação Empresarial Portuguesa. Mas isso é os patrões, o que estava-se à espera do quê? Não, mas aquele ponto aquilo que eu estava a dizer mas era a verdade. mentalidade em Portugal é muito pequena ainda. As propostas lá fora têm vindo da gestão. Mas eu sinto que em Portugal a mentalidade dos patrões ainda é uma mentalidade muito pequenina. Bater pui. Mas pronto, mas exatamente o que o Rodrigo estava a dizer era onde eu queria chegar. Eu não creio que as empresas acabem por dar essas regalias aos empregados das caixas, porque eu não vejo que isso vai trazer um grande benefício, ou seja... Para a empresa ou para o trabalhador? Para a empresa, okay. Ou seja, daí o que eu estou a dizer é, se isso se acabasse por conceber, quem ia beneficiar seriam os cargos mais altos. Os de cá de baixo, muito dificilmente as empresas que veriam um benefício em tirar 8 horas de um trabalhador para contratar outro para estar lá aquele dia também, ou seja, a despesa aumentava, até porque contratar um trabalhador dá umas despesas, porque cada trabalhador depois tem encargos de segurança social, as TSUs, etc. Vários encargos que não me parece que as empresas estejam dispostas a... Claro que não, mas isso eu acho que faz parte do egoísmo. E o que eu acho que isso, sim, ou do egoísmo ou das suas necessidades, depois depende de caso para caso. Claro, se falares de uma Amazon e de uma Microsoft é diferente de falares de uma PME, que também, seria afetada por isso. E o que me parece é que os cargos altos beneficiariam, os cargos baixos, ou seja, os operários, neste caso, as pessoas que dão a cara, não é? Como os operários do supermercado, que vocês mencionaram, acabaram por não beneficiar. E eu tenho medo que isso depois acabe por causar uma segregação social, uma revolta. Não é uma revolta, mas aquele sentimento de desigualdade que acaba por ser prejudicial até para a sociedade, de eleições, etc. Agora, assim, portanto, tenho esse receio e por isso é que eu acho que em Portugal não me parece muito viável que isso aconteça, mas pronto. É assim, eu acho que esse medo é justificável e é legítimo. Agora, daí eu defender e eu achar que isto que tem que ser estudado setor para setor, claro, e que esta transição a acontecer tenha que ter em conta as especificidades de cada setor e que inevitavelmente que o Estado ajude nesta transição, porque isto não vai ser uma coisa fácil de se realizar. E o Estado, na minha opinião, é nestes momentos que tem que estar para ajudar os trabalhadores e as empresas a fazer este tipo de transição de maneira a que ninguém fique prejudicado. Obviamente, para as grandes empresas, essa transição será mais fácil de fazer e como o Ricardo disse e como tu também disseste, Miguel, há empresas já a fazer isso, mas efetivamente para as PMEs e para esse tipo de trabalhos mais do operariado, o Estado vai ter que auxiliar. Deixa-me só dizer que as empresas também não decidam tudo. É possível que esses trabalhadores, apesar de uma semana de 4 dias não ser necessariamente vantajoso para as empresas, estes trabalhadores começarem a ver que outros trabalhadores, com o tipo de cargos, têm direito a esses 4 dias e depois traz toda uma revolta social, mas uma reivindicação de direitos, não é? Os sindicatos, não é inocente pensar que os sindicatos, depois desses trabalhadores mais fabris, por exemplo, depois também queiram lutar para os semana de 4 dias.
Sim, mas é uma luta que já está acontecendo nesses setores O também. que temos de perceber é se realmente esse aumento de produtividade depois é suportável para as empresas, não é? Porque Pronto, mas há muita coisa que não é suportável para as empresas e que vai na mesma porque vai de encontro ao interesse dos trabalhadores. Imagina, se isso for... Porque era bom para as empresas, era sim, mas não não era era infantil, claro, isso são direitos trabalhar básicos, 6 dias por exatamente. semana. Mas é assim, se as empresas não conseguirem manter níveis de produção suficiente para pagar salários, depois é um problema, não é? Ou seja, depois passamos de trabalhar 4 dias ou 5 a não trabalhar nenhum e não receber nada. Isso depois acaba por ser um problema. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer que isso tem de ser muito bem estudado, perceber a viabilidade de setor para setor, de empresa para empresa e perceber que impactos é que isso teria. A produtividade aumentava de forma a que seria possível contratar mais e realmente compensar esses gastos, ou seria inviável e o que aconteceria seria despedimentos em massa porque as empresas começavam a não conseguir suportar. Isso depois tem de ser muito bem trabalhado, não é só mandar essas 4 horas. Agora, claro que em trabalhos de IT, como tu mencionaste, seria muito fácil e se calhar muito produtivo. Só que o que eu digo e tenho receio é que em Portugal, normalmente as pessoas os operários têm muito aquela tendência de então o patrão não está aqui e eu tenho que estar, não é? Que isto é uma conversa que se tem e isso depois pode ter consequências graves dentro do... Isso já estamos a voltar à luta de classes. Pronto, é verdade. Marxismo. E não devia existir, mas ainda está muito presente na sociedade. E existirá sempre. Existirá sempre. Cada vez menos, se calhar, mas diria segundo que... os comunistas... Só no final, no último estágio, que é o comunismo e a abolição do capitalismo, é que não haverá luta de classes. Sim, eu penso que isso hoje em dia não é assim. Já melhor, tu hoje até estás vermelho e tudo. Mas estas propostas fazem... Pronto. Imagina, até nem só que estas propostas virem de cima de serem promovidas por empresas ou pelos políticos, exatamente porque a luta de classe atualmente não é tão saliente como era anteriormente. Não é? Imagina, no século XX... as pessoas, às vezes questões de vida ou de morte, a questão das greves ou diminuição do horário de trabalho ou trabalho infantil ser ilegalizado. Hoje em dia não há esse cunho reivindicativo da luta de classes. E depende de empresa para empresa. Eu acredito que haja empresas que hoje em dia já haja uma comunhão, um ambiente de trabalho produtivo entre as classes e mais saudável, e que se comem em relação ao mesmo caminho. O que eu tenho receio é exatamente isto, é que comecem a incentivar o início de uma nova guerra por questões de desigualdade, que nunca será benéfica para ninguém. Avante, camarada. Bem, damos assim por terminado este episódio da Mão Invisível. Obrigado aos dois e até à próxima. Até para a semana. Obrigado, boa continuação. Boa continuação.